Eu não te mandei? Ah, tá no celular. É 21 e 22 de outubro, se não me engano. É em Caxias. 21 e 22 de feira fantástica que eu fui ano passado. É de enlouquecer, Lorena. Mercopar. Lá tem robô. O que nós vimos não é nada perto do que tem nessa feira, sabe? É muito legal. E só que tu tem que ter só tem um CNPJ, né? Tu tem CNPJ da Condição. Tá. Ou se não, tem que ser com CNPJ para participar. É, porque na verdade, assim, eu boto também o meu CNPJ, porque eles sempre pedem, porque o Sebrae, como ele leva empresas, né? E claro, depois ele não me cobra, vai sair um boleto ali, se sair um boleto para ti, tu me dá, que depois ele me pede de volta, sabe? Mas a gente tem que fazer a inscrição por causa do ônibus, tem que ter os documentos ali, né? E nós temos que decidir que dia que nós vamos. É, 22 ou é 21 ou 22. Isso. Você já não gostava do mundo, mas ele foi eleito, reeleito, e ainda deixou a Dilma de presente para nós. E pior, o Lava Jato escancarou um esquema gigantesco de corrupção e roubalheira. Aí em 2018, o PT queria continuar no poder, e no segundo turno não teve jeito. Se votou no Bolsonaro. Mas hoje você sabe que um é ruim e o outro também, né? Então, vamos fazer diferente. Esse primeiro turno, vote na Simone Tebet. 15. Foi a salvação para todos. Amendoim FM, o melhor jornalismo regional. 19 horas e 42 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nessa noite de terça-feira. Lembrando que todos os dias teremos o Empreender, menos na sexta-feira, que é noite de futebol. Nas demais noites nós teremos o nosso programa sempre no nosso horário habitual. Nós estamos aqui para CR Cursos e Locações, Nossas Raízes, Postos Santa Lúcia DSL, Lojas Vox Claro, Agroindustrial Canabarro, que completou 8 anos na semana passada, Construtora Jobim, também para Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Empreender Qualidade de Vida, Saúde Protege, também Universidade Franciscana, Miche dos Olhos e também os nossos parceiros aí das eleições. Temos muitos parceiros que a partir de amanhã a gente vai estar trazendo aí para vocês quem são os parceiros que fecharam aqui com Empreender com Sucesso nas eleições. E vocês vão ver que é uma grande maioria e a gente está muito feliz por ter esses parceiros conosco. Também aqui nos mandando seu recadinho, o seu Antônio Renato Saides Fem. Boa noite a todos, abração. Boa noite, seu Renato, a toda a família. Ele que está com familiares hoje de aniversário. Falando em aniversário, também quero mandar um abraço para Raquel Miranda, da Emagrecentro. Ela que é locatária lá desse prédio fantástico e que está com um prédio muito bacana, com 4 métodos aí para emagrecimento, bem na frente aí do Big Patronato. Então, um abraço para Raquel Miranda. E nós temos um outro aniversariante hoje muito especial, né? Que a gente quer desejar aí muito sucesso, muita saúde, muita energia, alegria, porque tem pessoas maravilhosas em volta dessa pessoa. Vou deixar a Lorena dizer quem é, né? Hoje eu queria registrar os parabéns ao meu pai, João Luiz Kuhn, que está de aniversário, completando 52 anos, então fica o registro aqui, né, nesse homem maravilhoso que é meu pai. E deixar esse registro do aniversário dele aí. Mandem nos comentários. Parabéns, João! Isso aí, gente. Vamos aproveitar e vamos aí parabenizar o seu João, o pai da Lorena, né? Então, que também está de aniversário hoje, que tenha muita saúde, né? Muitas alegrias, porque afinal tem filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa, filhos, enfim, né? Família super bacana. Bom, a gente estava falando então aí sobre essas novidades, né, na área jurídica, falamos dos golpes, o que mais nós temos por aí, doutora Lorena? Pois é, linkando com essa parte dos enganos, dos golpes, né, que a gente estava falando,
Recentemente, um homem foi preso no Rio de Janeiro por tingir feijão de verde para vender mais caro. Então, o que acontece? Ele foi verificado na justiça, né, através de uma denúncia que aconteceu na polícia, de que ele estava pintando os feijões para vender como se fossem feijões de corda, que são feijões verdes, são vendidos mais caros no mercado, né? E esse suspeito de 43 anos, ele foi detido em São João de Meriti, vendendo o produto numa feira, lá no Rio de Janeiro, e segundo a polícia, então, após essa pesquisa de mercado, foi verificado que o preço médio do feijão comum é R$ 6,50 e do feijão de corda, que é esse feijão verde, é R$ 27,50. Então, ele acaba vendendo, e quando a pessoa ia fazer, ia cozinhar o feijão lá, era o feijão normal. Esse feijão de corda, quem tá aí na live, que é da minha idade mais ou menos, vai saber. Minha mãe plantava, era um feijão comprido assim, né, que ele ficava pendurado, né, então, mas é uma coisa muito rara hoje. Tem um pouco que é um mais largo e mais curto também, mas que não se vê quase nos mercados, é uma coisa meia, que não se planta tanto, no interior se plantava muito, né, é mais caro, e aí ele foi espertinho aí, né, mas não se deu bem pelo jeito. Não se deu bem, ele foi detido pela polícia, né, essa produção clandestina de feijões pintados, e foi achado os equipamentos que ele utilizava para o manuseio e manipulação dessa fraude. Ele é do Rio Grande do Sul e foi fazer essa ainda é gaúcho, né, para piorar. E ainda foi praticar essa fraude em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Ele foi preso, já fazia anos e conseguiu alguns lucros, né, ilícitos com essa propriedade. Fazia mal para as pessoas, né? Pois é, essa tinta que ele utilizava devia ser combustível, né? Não tem aqui na reportagem. Mas gente, tem que ter criatividade para isso, hein? Olha, é muita criatividade. Tingir feijões, nossa. Não, o trabalho para conseguir, mas as pessoas não têm limites, né? E falando sobre novidades jurídicas, as instituições de ensino agora elas vão ter que providenciar a contratação emergencial de intérprete de Libras. Então, nessas aulas online, inclusive, que são transmitidas, tem que ter sempre, é obrigatoriedade da instituição ter um intérprete de Libras junto, né? Então, foi uma novidade que saiu recentemente, foi agora dia 26 de setembro, que saiu ontem, né? Que saiu essa determinação, onde nas aulas online vai ter que ter um intérprete junto, por exemplo, você tá vários alunos e tá o professor ministrando, tem que ter obrigatoriamente, se aquela aula está sendo gravada, ou se é uma aula de vídeo EAD que vai ser transmitido, vai ser postado depois, tem que ter aquela pessoa da Libras ali no cantinho. Não é só na TV, na área política, tem que ter sempre, então, a pessoa realizando, né, um intérprete de Libras junto. Foi considerado o direito à educação previsto constitucionalmente, esses prejuízos à aprendizagem ocasionados aos estudantes com deficiência auditiva pela ausência de intérprete de Libras, né? Então, essa legislação que entrou em vigor ontem, ela acaba trazendo essa contratação emergencial para atender a esses estudantes, porque acontece que algumas pessoas queriam ter acesso, depois não poderiam, porque aquelas aulas já estavam gravadas, não iam fazer aqueles módulos de novo, e acaba impedindo a totalidade das pessoas de ter acesso a essas informações, sendo que é de direito, né? E eu queria linkar que eu tenho aquele quadro com a Alexia, né, que foi uma advogada que já participou aqui num outro programa de São Gabriel, e a gente tem um quadro toda sexta-feira lá no Instagram, que é o Mateando com as Advogadas. E sexta-feira a nossa live vai ser com a Bebel Bege, e essa influenciadora digital Bebel Bege aqui da cidade de Santa Maria. Bebel Bege, até vou anotar porque eu não conheço ela. Bebel Bege, muito bacana. Ela além de trazer influência digital, né, ela tem traz marcas, né? Ela é uma blogueira, vamos dizer assim, lá no Instagram. Ela tem um Instagram voltado também para os direitos das pessoas surdas que precisam da linguagem, né, das Libras, né, para conseguir ter acesso a essas informações. Então a gente vai trazer sexta-feira no Mateando com as Advogadas, sexta às 19 horas, a nossa live com a Bebel, os direitos das pessoas com deficiência, né, principalmente as pessoas surdas. E aí nessa live, além de mim, a doutora Alexia e a Bebel, vai ter um intérprete de Libras nessa live, transmitindo conosco, né? Porque para fazer jus... Imperdível, né? Muito bacana. Então, depois que você acompanhou o Empreender... Sexta-feira eu vou poder acompanhar, porque não tem Empreender, tem futebol sexta-feira. Então, sexta-feira vocês podem acompanhar. Então vamos aí, todo mundo seguir a doutora Lorena Kuhn lá, e a gente vai assistir a live, porque já que não vamos ter o Empreender, né? Nós temos
o Empreender durante toda a semana, menos na sexta-feira. Então já dá pra gente acompanhar aí a doutora Lorena e ver essa live fantástica, eu quero acompanhar. Isso aí, a Bebel, ela tem um programa que ela vende cursos de Libras para as pessoas aprenderem, porque ela tem contato com um público mais adulto que acabou tendo a surdez, não é aquele público que nasceu já surdo, né? Que é alfabetizado, assim, né? Tem aquele público que já é mais adulto, que tem uma dificuldade de aprendizagem. E ela vende cursos ensinando tanto professores como pessoas que tiveram essa situação, que se depararam com isso ao longo do tempo. Então, a gente vai falar sobre esse curso bacana que ela desenvolve, que eu acho muito legal, né? Uma influenciadora digital se preocupando com direitos ativistas de públicos, né, que são minorias. Eu acho isso muito bacana. E a gente vai já comparar com os direitos das pessoas com deficiência. Então, vai ser um quadro, Matando com as Advogadas, vai ser bem legal esse programa. Com certeza, né? Então Lá já no todo Instagram. mundo aí, Isso. siga a doutora Lorena, doutora Lorena ADV, né? @lorena.dv no Instagram lá. Acompanha lá que você vai encontrar. Lembra, Lisete, naquele outro programa que a gente falou sobre a Caixa Econômica Federal, que estava sendo investigada pela Indenise sobre as acusações, né, Isso. daquele presidente? Eu trouxe mais repercussões daquele caso, né, uma continuação do que a gente estava abordando. Que recentemente, então, a Caixa foi condenada a indenizar uma recepcionista que sofreu injúria racial. Então, teve um outro programa no qual fui convidada pela Lisete, que a gente abordou sobre essas questões da Caixa Econômica Federal. Para quem não sabe, o presidente da Caixa, ele foi afastado, né, porque teve muitas denúncias de que ele teve tanto injúria racial como assédio moral, assédio sexual contra as empregadas que trabalhavam ali, tanto homens quanto mulheres. E foi divulgado diversos vídeos e áudios e mensagens do WhatsApp, veio à tona muitas denúncias, né? Ele foi afastado e foi nomeado outro presidente. E então teve mais desdobramentos desse caso, e agora a Caixa começou a ser condenada tanto a injúria racial, contra assédio moral, assédio sexual. Essas questões vieram à tona, e a primeira condenação que teve, então, foi hoje, terça-feira, que saiu essa notícia, quando o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele condenou, então, a Caixa Econômica Federal a pagar uma indenização de R$20 mil a uma recepcionista da agência bancária de Florianópolis, que foi vítima de injúria racial cometida, então, por uma empregada que trabalhava lá dentro, uma superior, né, uma pessoa que estava acima do cargo hierárquico. E ela acabou... ela foi prestadora de serviço, então essa recepcionista, né, auxiliava no autoatendimento, prestava informações, distribuía senhas ao público, e ela foi chamada de macaca e várias outras situações. Então ela recebeu indenização por danos morais. Ela ingressou então com essa reclamação trabalhista, né, para reivindicar esse pagamento da indenização por danos morais, porque injúria racial, uma situação que não prescreve, pode ser entrada a qualquer tempo. São condições diferentes, né, num processo trabalhista, que você tem tem 2 anos para entrar com o processo. Então, por exemplo, eu estava trabalhando aqui na Membuí, né, tenho 2 anos para entrar com esse processo, então eu tenho até 27 de setembro de 2024 para entrar com o processo contra a Membuí, e eu só posso cobrar os últimos 5 anos. Então tem essa regrinha aí no direito do trabalho, né? Que só pode cobrar os últimos 5 anos, tem 2 anos para entrar com o processo. Ah, Lorena, mas eu trabalhei 10 anos na empresa. Infelizmente tu perdeu aqueles outros 5 anos, pode cobrar os últimos 5, né? E conforme tu vai deixando de passar o tempo, vamos dizer, eu deixei para entrar, eu só entrei ano que vem com o processo contra o Membuí, eu só vou poder cobrar os últimos 4. Já vai diminuindo, então quanto antes você entrar, melhor, né? Então, essas regras que eu tô falando para vocês de prazo só se aplicam em relações, processos que importam em relações de trabalho. Injúria racial é uma situação que não prescreve nunca, que nem escravidão, né, essas partes de preconceito, assim, também não prescrevem essa parte de injúria racial. Então, você pode entrar com esses processos a qualquer tempo. Por isso que ela conseguiu, então, essa indenização. E o ambiente também era propício, né? Foi manifestado pelo TST, porque como já estava tendo bastante casos lá no ambiente de trabalho, de que decorrente dessas situações era muito comum lá dentro, infelizmente, esses tipos de injúria. Então foi mais um desdobramento do caso da Caixa aí que a gente estava comentando em um outro programa, né, Lisete? Nossa, incrível. E a gente fica impressionada, né, que cada vez vai surgindo mais coisas, né, e que
que estão obscuras e de repente começa a aparecer uma coisa e surgem várias. Né? Não, hoje a gente com as redes sociais, né, podendo gravar, tem um áudio, tem as conversas do WhatsApp, ninguém mais é criança, né? Todo mundo sabe como filmar, como gravar, deixa o celular ali baixado, tá gravando, ninguém tá vendo, né? São provas, hoje as pessoas tiram fotos, fazem vídeos, não tem mais como se esconder, então não é como antigamente que tu não tinha mais provas, não é mais como só testemunha, hoje tu tem os prints para comprovar e são de grande valia, né? A gente aceita tudo. E uma coisa engraçada também é a questão das fakes, né, agora, né? E eu conheço uma senhora que estava postando muitas coisas na área política e ela teve várias postagens que foram excluídas lá da página. Eu até nem sei como não excluíram uma página, mas está escrito lá, excluído por conteúdo indevido, não sei o quê, porque antes as pessoas só iam compartilhando, nem liam, tem gente que nem lê, recebe uma coisa lá e já está compartilhando, então é importante as pessoas sempre lerem, né? Claro. Antes de compartilhar, daqui a pouco você está participando de uma coisa que você que está errada, você está também compartilhando que está errado, e né? dando ainda mais voz a essas mentiras, essas fake news, né? Exatamente. Então, como é importante a gente ter contato com essas integralidades das informações. E um último fechamento sobre uma questão de direito de família, que foi um assunto muito comentado, porque teve uma pesquisa que saiu recentemente de uma startup de recrutamento, a Revelo, que é uma startup muito utilizada pelo pessoal que trabalha com direito do trabalho, compliance, com recrutamento, com qual área que eu trabalho. Teve uma pesquisa que saiu que 62% das empresas planejam voltar a um trabalho presencial. Tem uma preocupação com os pais, principalmente aqueles que não têm como deixar os filhos. Então, teve um outro programa que a gente estava comentando sobre as perspectivas após a pandemia, né? Que seria muitas empresas ficarem no online. E olha só como os desdobramentos da vida já estão mudando a perspectiva, porque agora que está retornando as coisas, né? Após a pandemia, as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal aos poucos, né? Então, essas questões que eu não tenho onde deixar meu filho, como é que eu vou voltar ao trabalho, né? Como é que eu vou deixar o trabalho? Todas essas questões estão sendo debatidas nas empresas. E uma perspectiva que antes era, na pandemia, o pessoal vai poder trabalhar em casa para poder ficar com os filhos, isso diminui, mas estão vendo que ficar em casa talvez seja ruim, porque tu está tendo contato com os filhos, tu não consegue se preocupar com o teu trabalho, tu tá com a tua cabeça lá nas outras coisas, no almoço que tu vai fazer, nas atividades que tem que levar, não é a mesma coisa, tem que ter contato com o teu ambiente de trabalho, o pessoal conversando com o pessoal, trocando ideias, isso aumenta a performance, né, no teu trabalho. Então o pessoal já está vendo com outros olhos retornar ao trabalho presencial, pagar um auxílio creche, para ter onde você deixar teu filho, né? Ter acesso a creches públicas ou particulares, tendo algum convênio com a empresa, isso a gente sempre estimula, porque quando o empregado está bem com a sua família, ele está bem no trabalho também, consegue produzir e dar lucro para a empresa, né? Então, como esses desdobramentos da vida após a pandemia trazem tantas reflexões, né, Lisete, que a gente acaba tendo contato com outras informações e agora o pessoal já está mudando de ideia e trazendo, porque essas questões de como tu vai deixar teu filho, né, levar teu filho para o trabalho, como é que tu vai se preocupar com as questões, né, então é importante analisar para sempre tentar não prejudicar as funções de trabalho que aquele empregado está desempenhando. Então, acho que era isso, as novidades jurídicas que eu tinha que trazer, algumas reflexões, né, tanto de direito do consumidor, para prevenção de riscos, do PIX, dos golpes, das maquininhas, também a gente falou sobre a prevenção dos contratos, pessoas enganando, tanto do relacionamento lá do soro positivo, do feijão verde, né, e agora a gente tratando essas perspectivas mais de trabalho, de injúria racial, e também do trabalho presencial após a pandemia, né, que era tão comentado, vamos ficar todo mundo no home office, mas e não, é o bem pessoal está assim. Retornando ao presencial, vendo que faz diferença ter contato com as pessoas. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a doutora Lorena, né, por mais uma vez essa parceria, ela que é uma parceira nossa aqui do Empreender, né, e que seguidamente a gente chama para ela falar sobre essas novidades. E nós temos uma parceria também no nosso Narrativas de Sucesso, que na próxima semana vai ter novidades aí. Isso aí. Doutora Lorena,
o teu Instagram para live teria como deixar? Claro, é @lorenacum.adv. Lorena Cum é KUHN, mas você colocando Lorena Advogada lá no Instagram já aparece né? lá. Perfeito. E daí você tem acesso ao Mateando com as Advogadas na sexta-feira, a nossa live. Sexta-feira, então, convido vocês a assistirem comigo lá, que vou estar lá na live, né? Porque nós não vamos ter o Empreender, então vamos acompanhar aí o Mateando com as Advogadas. Gente, nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente vai ouvir então um pouquinho uma conversa com a Michi dos Olhos, ela que faz esses chás maravilhosos, ela que trabalha com aromaterapia, né? E faz um trabalho super bacana. E também nós vamos ouvir um trabalho espetacular do nosso colega Renato Oliveira, que hoje esteve fazendo uma cobertura aí de vários eventos, um deles com o nosso governador Ranolfo Vieira Júnior, né? Então fique ligadinho para você saber as novidades, para você estar bem informado aqui no nosso programa Empreender com Sucesso.